Avanço da diabetes tipo 2 chama a atenção de especialistas e você vai ver também. Vamos falar sobre a importância do exame de sangue para o acompanhamento da saúde. O excesso de telas pode prejudicar a vida das crianças. Avanço da diabetes tipo 2 entre crianças e adolescentes preocupa médicos. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Que bom que você está conosco aqui no 12.1 da TV Primavera. E lembrando também, nós temos aí nossos canais de conexão com você, nosso Instagram, @TV Primavera, e também nosso canal do Facebook, onde nós transmitimos o nosso jornal diariamente ao vivo, e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Acompanhe a gente, curte lá. Olha só, o avanço do diabetes tipo 2 entre crianças e adolescentes preocupa os médicos. O crescimento dos casos está ligado à obesidade infantil, ao excesso de telas e à puberdade precoce. Os médicos que participaram da 85ª edição da Associação Americana de Diabetes mostraram preocupação com o aumento do tipo 2 da doença. Segundo a versão 2025 do Atlas da Diabetes, esse tipo representa 90% dos casos em todo o mundo. Um estudo da Federação Internacional de Diabetes de 2021 estimou que mais de 1 milhão de crianças e adolescentes entre 14 e 19 anos vivem com a diabetes tipo 2. Os médicos alertaram que o diagnóstico da doença está sendo cada vez mais cedo, devido à obesidade infantil e o sedentarismo. A falta de um bom sono e o histórico familiar também podem influenciar no desenvolvimento do quadro. Além disso, o excesso de peso tem antecipado a puberdade, pois o acúmulo de gordura reduz os níveis da proteína que transporta os hormônios sexuais. Entre as meninas, o início da transição passou dos 14 para os 10 anos. Outro ponto de alerta é o tempo de exposição à doença. Embora o tipo 2 em jovens não seja o mais agressivo, o diagnóstico precoce significa que as complicações tendem a surgir décadas antes, por volta dos 40 anos, em vez dos 60 ou 70 anos. Estudos recentes apontaram que quanto mais cedo a diabetes tipo 2 se manifestar, maior o risco de desenvolver demência na velhice. A projeção para 2050 prevê um aumento da enfermidade devido ao envelhecimento da população e o aumento da urbanização em todo o mundo. Para reduzir o risco de complicações precoces, os especialistas recomendam um controle rigoroso da glicemia, com a prática regular da atividade física, alinhada à alimentação saudável e um sono adequado. No entanto, o tratamento em crianças e adolescentes enfrenta dificuldades. A baixa adesão, a resistência ao uso de medicamentos crônicos e a presença de comorbidade como depressão e ansiedade dificultam o controle da diabetes. Segundo as diretrizes da ADA, o rastreamento precoce é fundamental. Ele deve começar aos 10 anos ou no início da puberdade em crianças com sobrepeso ou histórico familiar. As tecnologias para ajudar no controle já estão sendo usadas. Entre os avanços, a monitorização contínua da glicose e o pâncreas artificial são os mais eficazes. O dispositivo que simula o órgão real combina um sensor de glicose com uma bomba de insulina que ajusta automaticamente as doses conforme a necessidade do corpo. Pois é, gente, mais um feriadão chegou, né? E tá começando. A Operação Tiradentes da Polícia Rodoviária Federal e Estadual já está em vigor. O objetivo é orientar motoristas nas estradas e prevenir acidentes e os desrespeitosos aí das leis, né? Mas como no último feriadão do ano passado foi Páscoa e Tiradentes juntos, esse ano não haverão dados comparativos para serem realizados. Então, portanto, né, vamos esperar o saldo desse ano para ver como é que ficou essa história do feriadão de Tiradentes, mas o dia da Páscoa a gente já sabe que teve um saldo aí estrondoso de gente que estava com excesso de álcool dirigindo ou tinha bebido alguma coisa e estava dirigindo, não importa. Então tem que ficar ligado, gente, a lei é para todos. Se beber, não dirija, use a cadeirinha nas crianças, enfim, cuidado nas estradas. Olha só, um estudo aponta o avanço de fatores de risco para doenças crônicas no Brasil, relacionado ao consumo de álcool pelas mulheres.
Os dados obtidos a partir do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco do Ministério da Saúde mostram que o consumo abusivo de álcool cresceu, especialmente entre mulheres das capitais. A taxa saltou de 7% em 2006 para 15% em 2023. Entre os homens, a prevalência passou de 24% para 27% no mesmo período. Os pesquisadores definem consumo abusivo como a ingestão de ao menos 4 doses de bebida alcoólica em uma única ocasião para mulheres e 5 para homens, uma ou mais vezes nos últimos 30 dias. Um dos fatores apontados para esse aumento é a expansão do marketing direcionado ao público feminino no setor de bebidas. O estudo também evidencia piora nos indicadores relacionados ao peso corporal. A obesidade dobrou no período, de 12% para 24% entre mulheres e de 11% para 23% entre os homens. O consumo regular de feijão, marcador de uma alimentação mais equilibrada, caiu de 72% para 56% entre adultos das capitais. Em contrapartida, a popularização de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares, gorduras e aditivos químicos, cresceu. Para os pesquisadores, essa mudança no padrão alimentar está diretamente ligada ao avanço de doenças metabólicas. Apesar da redução do tabagismo tradicional, os pesquisadores alertam que a popularização de novos dispositivos, como cigarros eletrônicos, ameaça reverter o cenário, principalmente entre jovens. Para os autores, a reversão desse quadro exige a retomada de políticas públicas voltadas à promoção da alimentação saudável, incentivo à prática de atividades físicas e a regulação mais rígida da publicidade de produtos nocivos, especialmente os direcionados a crianças e adolescentes. A seguir, os perigos do excesso de tela para as crianças. De volta com o nosso Informe Região, olha só, gente, o exame de sangue é um aliado importante na prevenção de doenças e no acompanhamento da saúde. Na reportagem, você vai entender os cuidados antes da coleta e a importância da avaliação médica desses resultados. O exame de sangue é um dos principais aliados da medicina preventiva. Ele ajuda a identificar doenças ainda no início e a traçar um panorama geral da saúde, mesmo quando não há sintomas. No check-up de rotina, os resultados são fundamentais para a prevenção de doenças cardiovasculares, metabólicas e hormonais. Ele mostra o que às vezes a pessoa não está sentindo. Então, assim, se você for fazer os exames de sangue já sentindo alguma coisa, é que já houve lesão, você já está num estágio além do que a gente gostaria, né? Então, pensando em exames preventivos, pensando em saúde, os exames eles são muito importantes, principalmente no sistema metabólico do nosso corpo, né? Então, para a gente ver o nosso nível de LDL, nosso nível de HDL, nosso nível de triglicérides, o nosso nível de glicemia relacionado ao diabetes, o nosso nível de ácido úrico, a depender de algumas medicações que a gente vai tomar ou não, a depender do consumo de álcool, níveis de hemoglobina, níveis de plaquetas, leucócitos. Então, tudo isso a gente não consegue avaliar sem a ajuda dos exames laboratoriais. Mas para que esses resultados sejam confiáveis, o preparo antes da coleta faz toda a diferença. O jejum correto e alguns cuidados simples ajudam a evitar mal-estar e interferências na análise. Quando a pessoa chega já falando pra gente que tem algum problema com coleta, tem medo, a gente já pede para o paciente deitar, porque quem está deitado não vai desmaiar.
Depois da coleta, a gente mantém o paciente alguns minutinhos ainda deitado, depois vai auxiliando ele a levantar devagar, até ele estar bem e conseguir sair. Pode tomar bastante água, não tem problema, tá? Principalmente crianças ou pacientes que têm a veia difícil, porque esse ato de você estar em jejum e não tomar água, você fica totalmente desidratado e prejudica muito a coleta. Além de ajudar no diagnóstico, o exame de sangue também orienta decisões importantes sobre mudanças de hábitos e a necessidade de outros exames complementares, principalmente ao longo da vida adulta. A depender da idade do paciente, masculino, feminino, muitas vezes a interpretação do resultado, ele depende muito do que a pessoa nos falar. Então, às vezes, aquele valor, se você só olha o valor de referência, muitas vezes isso pode nos enganar, entendeu? Então, por isso que o profissional habilitado, o profissional experiente com aquele tipo de exame, não é todo profissional que sabe ver todo tipo de exame, né? Então, o exame de próstata, por exemplo, o PSA, é melhor que o urologista veja, que ele está vendo aquilo ali, ele estudou para aquilo, né? O colesterol, todos os médicos devem saber, mas o cardiologista está mais no dia a dia, né? Então, só olhar a referência e saber se está certo ou tá, não bate. E para facilitar esse cuidado com a saúde, os laboratórios têm ampliado os serviços, atendendo empresas e também pessoas com dificuldade de locomoção. Existem situações em que a mãe está com um bebezinho pequeno, tem que fazer ali a rotina, e aí não quer expô-lo ao risco, né, do ambiente, enfim, a gente faz o agendamento, faz a coleta domiciliar, em casos de pacientes acamados, ou até mesmo pela comodidade. Tem gente que prefere isso independente, não tem nenhum diagnóstico, nenhuma comorbidade, mas eu prefiro que venha até mim, porque é mais cômodo, porque minha rotina é corrida. Adotar hábitos saudáveis faz parte da prevenção. Alimentação equilibrada, atividade física regular, boa hidratação, controle do estresse e a realização periódica de exames são atitudes simples que ajudam a manter a saúde em dia e a evitar complicações no futuro. Pois é, né? Tem que cuidar bastante da saúde. Exames regulares são sempre importantes. Na sua unidade de saúde tem lá, vai lá, faça sua consulta e realize. Olha só, gente, a presença das telas na rotina das crianças volta a acender um importante alerta em meio a tanta tecnologia. Fica a pergunta: até que ponto esse hábito traz segurança ou coloca em risco o desenvolvimento dos pequenos? Acompanhe na reportagem. Nas férias escolares, é comum que as crianças fiquem mais tempo ligadas às telas. São horas de vídeos, jogos e conteúdos que atraem a atenção e acompanham a rotina dentro de casa. Mas o uso excessivo pode se transformar em um desafio para muitas famílias, especialmente quando os dispositivos viram a principal opção de entretenimento. A partir do momento que nós pais, conscientizamos os nossos filhos a fazer esse uso conscientemente, então eu creio assim que a partir do 7, não que ela não precise de um monitoramento, mas se ela já tem ali a personalidade formada, se ela já tem esses hábitos adquiridos, será muito mais fácil na adolescência, né? Que nós possamos aí ir conduzindo e orientando ali na adolescência. Com a rotina acelerada de trabalho, muitos pais atribuem a falta de tempo para dedicar aos cuidados com os filhos. A professora Silvia explica como ela organiza seu tempo de trabalho e a dedicação ao pequeno João. Geralmente ele fica de 1 a 2 horas por dia, mas sempre em momentos fracionados. Sempre eu estou atenta, né, observando o que ele assiste, quais os conteúdos, e geralmente eu incentivo vídeos educativos, músicas, essas coisas assim. Tem os personagens que eles sempre gostam, né, os personagens do momento, mas é importante que nós, enquanto pais, estejamos sempre atentos, observando
se não tem algum conteúdo que influencia na educação e aprendizagem deles. Em muitos lares, o celular se tornou uma opção rápida para acalmar as crianças, mas segundo dados do Unicef, mais de 90% dos menores de idade no Brasil têm acesso à internet sem qualquer supervisão. Com a popularização dos aparelhos, o primeiro celular costuma chegar cada vez mais cedo, o que aumenta a exposição e os riscos que muitos pais nem imaginam. É uma criança que vai ter dificuldade de socializar com outras crianças, é uma criança que pode ter, né, atrasos na fala, na cognição, na memória e também nas questões emocionais. Por exemplo, é uma criança que vai ter uma necessidade de respostas mais rápidas, vai ter dificuldade de concentração em questões mais demoradas, raciocínio lógico, né? Por quê? Porque ela tem acesso a um conteúdo rápido, prático, que está ali na tela quando ela quer. Por isso, é fundamental que os pais busquem equilíbrio no uso da tecnologia. Limites bem definidos, acompanhamento diário e diálogo aberto fazem a diferença na rotina digital das crianças. Entender o conteúdo, o tempo de uso e o momento certo para ligar ou desligar as telas ajuda a criar uma relação mais saudável com a internet. Crianças de 0 a 2 anos, não é recomendável que ela tenha acesso a celular. Crianças de 2 a 5 anos, essa criança pode ter acesso, porém, o recomendável é ter acesso controlado, limite de tempo e com o adulto. Em vez de você entregar o celular na mão da criança, pegue essa criança, coloque no seu colo e coloque o celular ali na frente dela, mas você vai controlar aquilo que ela vai ver. Entende? É uma forma de você também interagir com essa criança, você controlar aquilo que ela está vendo e também o tempo que ela está vendo. Pois é, muita gente preocupada com criação de filhos e outros nem filhos querem ter. Um país de solteiros, assim está ficando o Brasil, que já registra uma das menores taxas de casamentos oficiais da sua história. O número de pessoas solteiras tem aumentado em diferentes partes do mundo, acompanhando a redução das taxas de casamento registrada nas últimas décadas. Nos Estados Unidos, por exemplo, dados mais recentes indicam que cerca de 111 milhões de adultos com mais de 18 anos viviam sem parceiro em 2023, um crescimento expressivo em comparação aos cerca de 70 milhões registrados em 1990. O cenário reflete mudanças no comportamento social e nas escolhas pessoais relacionadas à vida afetiva. Estudos apontam que a taxa de casamentos no país atingiu, em 2019, o nível mais baixo em cerca de 140 anos. Embora tenham havido uma leve recuperação nos últimos anos, os números ainda não retornaram aos patamares históricos. Parte dessa variação também está relacionada à redução dos divórcios e ao aumento da expectativa de vida, especialmente entre os homens, o que diminui o número de pessoas que voltam a ficar solteiras após a perda do cônjuge. No início da década, a pandemia também influenciou temporariamente as estatísticas. Em 2021, o Centro Nacional de Pesquisa em Família e Casamento registrou a menor taxa de novos matrimônios desde 1971. Apesar da posterior retomada, os dados mais recentes do censo americano mostram que apenas 47% dos lares são formados por casais oficialmente casados, número bem inferior aos 66% registrados cerca de 5 décadas atrás. Especialistas apontam diferentes fatores para explicar essa mudança. Em muitos casos, casais que vivem juntos consideram que a convivência já representa uma união estável e não vem necessidade de formalizar o relacionamento. Além disso, algumas mulheres relatam frustração com a divisão desigual de responsabilidade doméstica e emocionais, o que também influencia a decisão de adiar ou repensar o casamento. Ainda assim, pesquisadores destacam que o fenômeno não significa rejeição ao casamento como instituição. A avaliação é de que o modelo continua valorizado socialmente, mas as pessoas têm demonstrado maior cautela antes de assumir esse compromisso. Em vez de abandonar a ideia de casar, muitos preferem refletir mais sobre a decisão e buscar relações consideradas mais equilibradas e compatíveis com os projetos de vida. Pois é, né, gente? Quem casa, quer família, tem tudo isso, né? Aí vai da sua escolha. A seguir, os perigos dos exercícios físicos sem orientação profissional.
De volta com o último bloco do nosso Informe Região. Tá vindo feriado por aí, tem gente que já aproveita, faz planos para depois começar a vida de atividade física, né? Sair do sedentarismo. Mas, gente, olha só, a morte de uma pessoa após uma queda de uma barra em uma academia levantou um alerta super importante sobre os cuidados ao fazer exercícios físicos sem um acompanhamento profissional. Luciana treina há anos, entrou na academia por estética e sofreu no começo. Tinha noção da questão da saúde, né, da importância que era fazer musculação para a saúde. Já machuquei coluna, joelho, ombro, já lesionei bastante lá atrás, por não saber treinar direito. Para uma boa execução de um exercício dentro de uma academia, é importante prestar atenção aos detalhes, para não resultar em uma lesão permanente ou até mesmo ser fatal, como no caso de um homem que morreu no Pernambuco após a queda de uma barra. A imagem mostra o momento que Ronald Montenegro tenta fazer um exercício chamado supino. Assim que ele sobe a barra pela segunda vez, ela cai no peito dele. Ele se levanta e na sequência cai. Apesar do socorro, ele não resistiu. Esta personal explica que um dos fatores que pode ter facilitado a queda da barra foi a pegada. Conhecida como pegada suicida por conta da barra estar livre. Então toda a pegada com a barra, com que eu não tenha esse polegar sustentando a barra, envolvendo ela, é uma pegada suicida. Tanto para cima quanto se eu estivesse segurando ela para baixo. Então a probabilidade da barra escorregar da minha mão nessa pegada aqui é enorme. Aqui a barra já não escorrega, eu posso não aguentar segurar, mas a barra não vai soltar. Outra situação é a quantidade de peso, como também são chamadas as anilhas, colocadas na barra. O ideal é chamar um colega, ficar perto dela, para que se algo de errado aconteça, ele está ajudando ela no movimento. Esses são os chamados exercícios livres. Agora também tem treinos que são realizados em máquinas e algumas delas possuem trava, como a barra guiada para agachamentos. Ela trava o meu aparelho a hora que eu não consigo mais sustentar a carga. Então, se eu estou sem a trava de segurança e eu não tenho a amplitude desejada para realizar o movimento, eu vou gerar uma lesão aqui. Para funcionar, academias precisam ter profissionais da área habilitados pelo Conselho de Educação Física para orientar os alunos. E cada um deles precisa de um tipo de treino diferente. Por isso, a necessidade de entender o corpo. Toda academia necessita de um profissional, estando ali do lado, compartilhando conhecimento, dando atenção para o aluno, fazendo a parte da prevenção dele, dos cuidados e questionando até mesmo no dia ali como ele está se sentindo para estar executando aquele exercício. Pois é, a gente tem que ter cuidado e atenção e, é claro, acompanhamento profissional sempre, né? Na sua academia, seja qual for, tem que ter orientação de um profissional credenciado, tudo certinho para não ter problema de saúde e nem risco de vida, né? Por favor. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região. Lembrando para você que quer fazer outras notícias, você acompanha seguindo as nossas redes sociais. @TV Primavera no Instagram e no Facebook. Até a próxima edição, gente. Lembrando que também tem agora às 2 da tarde o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar. E a Hora da Graça chega às 4 horas da tarde, encerrando a nossa programação local. A TV Primavera, também a TV do Show da Fé. Fiquem com Deus, façam um bom dia, a gente se vê. Tchau!